Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Demetrio Germini, cirurgião bariátrico, e esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje, um podcast especial. Nós vamos falar um pouco sobre a obesidade e a saúde da mulher. E para isso, chamei um convidado que é um amigo de longa data, Dr. Marcelo Carlos Cosme, é um cara especialista na saúde da mulher e quero que você fale um pouquinho, Marcelo, sobre você. Bem, Demetrio, eu gostaria de agradecer aí o convite, né, de participar desse podcast. Eu, quando estava vindo para cá, estava pensando assim, ele provavelmente vai me perguntar para me apresentar, né? Aí eu falei assim, talvez de todas as perguntas que pudesse me fazer, talvez fosse a mais difícil, porque é difícil você falar de você, né? Tem que falar a verdade, hein? Eu tenho que falar a verdade, então. Aí eu fiquei pensando no caminho, assim, eu tenho 32 anos de formado médico, sou cirurgião ginecológico. E aí eu fiquei pensando, falando, nesses 32 anos, aí você pensa assim, pô, título de especialista em ginecologia, laparoscopia, esteroscopia, MBA em gestão de saúde, agora estou fazendo doutorado na Escola Paulista de Medicina, e eu fiquei pensando assim, nossa, como é que eu vou poder, né, me descrever, casado, 2 filhas, como é que eu vou me descrever? Acho que se eu tivesse que descrever, acho que eu seria um apaixonado pela medicina, e onde o estudo... Em 32 anos, com certeza, mais da metade da minha vida foi voltada ao estudo, né? Então é extremamente difícil a gente falar da medicina, né? Porque a gente vive a medicina. Eu estou há 32 anos vivendo medicina. Então é difícil. Acho que entende do assunto, então, né? Então entende do assunto. Pelo menos uma noção, né? Sensacional. Obrigado. Bastante, então, hein? Marcelo, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né? Basicamente inflamatória, metabólica e que impacta de uma forma muito importante a saúde das pessoas, né? Sabemos do impacto no câncer, então aumenta a incidência de câncer de cólon, de câncer de pâncreas, é associado com doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, associado a doenças cardiológicas, mas o foco hoje é na mulher, a tua especialidade. Então eu queria que você falasse um pouco do impacto da obesidade na saúde da mulher. Então a gente tem que imaginar assim, que a obesidade é um problema de saúde pública, né, mundial. Para a gente ter uma ideia que 2,3 bilhões de pessoas até 2025 vão ter sobrepeso ou obesidade. Desses 2,3 bilhões, 700 milhões de pessoas vão ser obesas. Então, sim, isso é um problema que afeta a população do mundo inteiro. E o que eu vejo no dia a dia? Que, principalmente as mulheres em idade reprodutiva, na idade fértil, elas estão acima do peso. Isso é um problema que eu encontro no meu dia a dia do consultório, na minha vida particular como médico, né? Então isso é um problema que a gente tem que enfrentar. E cabe ao ginecologista e equipes multidisciplinares definir qual que será a melhor forma de conduta e de tratamento para esse tipo de paciente que a gente encontra no dia a dia. E Marcelo, quanto aos cânceres, né, como eu disse, existem alguns cânceres específicos. Sim. Na mulher, como é que é? Então, para ter uma ideia, na mulher, os cânceres estão relacionados à obesidade, a gente tem 3 principais: o câncer de mama, o câncer de endométrio e o câncer de ovário. O que se sabe é que o predomínio de um tipo de hormônio, no caso do estrógeno, estimula a produção de células cancerígenas. Então, essas mulheres que são obesas, geralmente elas fazem ciclos anovulatórios, ou seja, ela não menstrua e ela tem um predomínio somente de um tipo de hormônio. Isso, com o decorrer do tempo, vai estimular a produção de células cancerígenas. Essa paciente tem grande chance de desenvolver lá na frente. Então, o tratamento da obesidade é fundamental para evitar algumas doenças, principalmente relacionadas com o aumento de peso. Você tocou num ponto muito importante, né, que é a alteração hormonal relacionado à obesidade. E não sei se você sabe, mas tem uma indicação específica com a questão ginecológica que indica a cirurgia bariátrica, que é a questão dos ovários policísticos, né? Então, o paciente que tem um IMC que nem é tão alto, IMC de 35, mas tem presença de ovários policísticos, ele tem indicação tem indicação de fazer cirurgia bariátrica. Então, o que nós observamos? Um aumento de estrógeno e altera alguma outra situação hormonal na mulher ou não? Então, o aumento a síndrome do ovário policístico, como é que ela é caracterizada? Ela é caracterizada pelo aumento de peso, pela obesidade e a infertilidade.
Além do aumento do estrógeno, essas mulheres têm um aumento da resistência da insulina, que é um outro fator importante, o hiperandrogenismo, então elas também têm, algumas pacientes também podem desenvolver um aumento de pelos. Então isso é uma das características que a gente encontra com essa paciente que tem a síndrome do ovário policístico. E uma outra coisa que é interessante é que a obesidade ela pode também estimular a síndrome do ovário policístico. E a mulher que tem a síndrome do ovário policístico, ela também pode ter a obesidade. Então, são dois fatores que um estimula o outro. Então, para quem tem ovário policístico, ela pode desencadear a obesidade e a mulher com obesidade pode desencadear o ovário policístico. Então, a obesidade provoca uma verdadeira confusão hormonal? Exatamente. Uma coisa atrapalha a outra. Uma coisa atrapalha a outra. E, Marcelo, eu tenho a satisfação de falar que a nossa equipe talvez seja uma das poucas equipes que tem no protocolo pré-cirurgia bariátrica uma avaliação ginecológica, né? E isso tem me trazido muita satisfação, porque nós conseguimos, inclusive recentemente fizemos o diagnóstico precoce de um câncer de colo de útero, né? Uma atenção maior. Mas eu queria que você falasse de forma bem objetiva qual que é o papel do ginecologista nesse processo de preparação para a cirurgia bariátrica, no que se refere a bloqueios hormonais, a questões reprodutivas. Como é que atua, qual que é a sua atuação nessa paciente? Então, as pacientes que são encaminhadas que elas vêm me procurar, que vão fazer o processo de cirurgia bariátrica, a gente previamente, o que é feito? Assim, geralmente elas estão em idade reprodutiva, na idade fértil. Então, assim, a ideia é fazer com que elas tenham uma programação, assim, eu não tenho filho, quero ter filho. Será que é o melhor momento para ela fazer a cirurgia bariátrica? A gente tem que sempre ter ideia que, em mente, que a cirurgia bariátrica, após a cirurgia bariátrica, a mulher deve, o que é recomendado hoje, é que ela engravide no prazo de 12 a 18 meses. O consenso, 24 meses, ela estaria bem resolvida em relação à cirurgia bariátrica. Então, o que a gente faz quando me procura? A ideia é programar para ela a melhor forma de anticoncepção. Porque o que a gente observa é que aquela mulher que, quando faz a cirurgia bariátrica, ela tem uma melhora, principalmente em relação ao libido, à autoestima. Então, ela começa a procurar ajuda, e aí o que resolve? Ela começa a aumentar a fertilidade dela. A gente observa um aumento da fertilidade em cirurgias pós-cirurgia bariátrica. Então, essa recomendação é usar algum tipo de método de anticoncepcional que ela tenha um longo período e a eficácia alta. Eu tenho indicado para as pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica o dispositivo intrauterino. E a mulher pode ficar com ele por 5 anos, e ela tem uma resposta bem importante. Geralmente a gente tem feito lá, orientado aos pacientes usar este método antes de fazer a cirurgia bariátrica. É um mecanismo para, esquecer, não deu tempo de usar algum método. E a gente sabe hoje que o anticoncepcional oral para a cirurgia bariátrica, onde a cirurgia bariátrica mal absortiva ou a restritiva, ela tem uma diminuição da eficácia quando se usa anticoncepcional oral. Então, eu tenho indicado para as pacientes a utilização do DIU, o DIU hormonal, duração de 5 anos. E ela tem tido uma excelente resposta. Além do mais, essas pacientes, elas vão ter as pacientes que utilizam o DIU, elas sangram menos, elas têm uma menstruação menor, né? Isso vai contribuir bastante, principalmente como ela tem uma restrição da absorção do ferro, e também vai ajudar naquelas cólicas. Ela não vai ter cólica menstrual, e a paciente fica bem satisfeita nesse período pós-cirurgia bariátrica com a utilização de um método contraceptivo de longa duração. O que você falou é muito importante, né? A questão do sangramento exagerado, né? Constante. No paciente que tem restrição para absorção de ferro, significa que, se não tiver algum controle, vai estar tendendo a ter uma anemia, né? Então, para essas pacientes, essa diminuição do fluxo menstrual que a gente consegue com o DIU é excelente. E eu também queria ressaltar a importância da anticoncepção, né? O que nós observamos é um risco maior de bebês com peso diminuído, de malformações, não é isso? Então, aquelas mulheres que engravidam no prazo anterior a 18 meses pós-cirurgia bariátrica, o que tem se observado?
você melhor do que eu sabe que nesses primeiros 12, 18 meses, a mulher tem uma... o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem uma perda... É um catabolismo, é uma destruição geral da gordura. Exatamente. Então, assim, ela vai ter esse catabolismo, como você disse, e aí, assim, essas mulheres que engravidam nesse tempo, os estudos têm demonstrado que elas têm uma restrição de crescimento, eles são pequenos para a idade gestacional, diminui além do crescimento inferior, o desenvolvimento, o peso, o risco de alterações metabólicas que não são compreendidas naquela fase da gravidez. Trabalho de parto prematuro, abortamento. Então, para evitar isso, é recomendado hoje engravidar após 18, 24 meses. Principalmente por causa da restrição do crescimento do bebê, as alterações que podem acontecer no primeiro trimestre da gravidez, como perda, sangramento. Então, evita-se isso com um método contraceptivo de longa duração. Então, vamos deixar bem resumido para os nossos pacientes. Antes de operar, passar com o ginecologista, fazer um método contraceptivo para diminuir, para evitar o risco da gestação e para diminuir o fluxo da sua menstruação. É isso, Marcelo? Sim, é isso mesmo. Perfeito. E uma questão que tem se levantado cada vez mais no meio acadêmico é a escolha do tipo de cirurgia. Nós temos mais de um tipo de cirurgias restritivas e cirurgias desabsortivas, né? Alguns estudos têm apontado que as cirurgias desabsortivas, aquelas que diminuem a absorção de nutrientes, podem não ser indicadas para as pacientes muito jovens, aquelas que ainda têm desejo de engravidar. Como que você vê isso? Então, eu costumo orientar minhas pacientes o seguinte: a sua ideia é ser mãe, ter uma gestação? Se a resposta for sim, eu acho que ela tem que esperar para a cirurgia bariátrica. Porque, assim, geralmente as pacientes que me procuram, elas já estão numa idade ao redor de 35, 36, 37 anos, que é a idade que elas vão procurar o médico porque já tentaram de tudo, já fizeram uso de medicamento, não conseguiram educação física, várias atividades. Elas vão lá procurar nessa idade. E aí já se torna uma idade muito limite. Mas imaginar que essa paciente de 37 anos vai me procurar e falar: eu quero engravidar, eu desejo ser mãe. Então, nós estamos pensando aí num prazo de mais 2 anos. Então, ela vai começar a tentar a partir dos 39. Então, qual que é a orientação? Essas pacientes assim: eu quero engravidar. Então, assim, vamos tentar engravidar e depois programar alguma coisa. Não, eu não quero. Eu não quero engravidar, eu já estou com a minha prole constituída, eu já tenho meus filhos. Então, essa paciente é o ideal. E sempre essa paciente tem que estar muito bem orientada para não engravidar nesse período aí de 24 meses, por causa exatamente daquilo que a gente falou, dos riscos para o bebê, da gravidez em si. Então, a orientação hoje não é só da Organização Mundial, é isso. Vamos tentar preservar esses 24 meses, principalmente em relação à gravidez. E assim, ela tem que usar algum tipo de método que seja eficaz, né? Então, não adianta a gente, independente do tipo de cirurgia que foi utilizado, para você ter uma ideia. Os pacientes que vão usar, por exemplo, o selo para não engravidar. Esse selo é o quê? Um adesivo? Um adesivo. Elas usam um adesivo para não engravidar. Se o peso delas for maior do que 90 quilos, diminui a eficácia do método contraceptivo. Então, ela pesa mais que 90 quilos, ela teria contraindicação de usar o selo. Pra você ter uma noção, quando ela usa o anticoncepcional oral ou obeso, ela tem os primeiros 5 dias do anticoncepcional, ela demora 5 dias para atingir o limite de hormônio na corrente sanguínea, sérico. Então, ela tem um atraso em relação à paciente que é normal, com índice de massa corpórea normal, ela tem 5 dias de atraso. Ela demora 5 dias para o nível sérico dela atingir a droga, a efetividade da droga. Apesar que não tem um consenso ainda na literatura falando: olha, ela não tem contraindicação, mas ela tem um atraso de 5 dias. Então, talvez não seja o melhor método. Não seja, mesmo para obesa, mesmo não tendo feito a cirurgia bariátrica. E assim, a gente tem que imaginar que uma paciente, por exemplo, qual seria o melhor método de anticoncepção para uma paciente obesa, né?
Então, se a gente tem que imaginar, se ela tiver só obesidade, ela não teria contraindicação de nenhum tipo de método. Mas se ela tiver obesidade associado com uma diabetes, associado com uma hipertensão, hoje é notório que o uso de anticoncepcionais orais não deve usar, porque aumenta muito o risco de tromboembolismo. Então, o que a gente tem que fazer para essas pacientes? Aí eu estou com obesidade, eu quero usar algum método. Talvez o melhor método de anticoncepção para essa seja a base de progesterona. Aí não teria problema, nem tanto por via oral, por implante ou pelo método do DIU, com progesterona. Então não teria problema. Agora, as pacientes obesas com alguma comorbidade aumenta muito o risco de tromboembolismo. Então, nesse caso, é melhor não usar esse tipo de método. Então parece que a decisão deve ser compartilhada com o paciente, com o médico, dependendo do caso. Eu acho assim, aquilo que a gente faz na nossa vida particular, na nossa equipe, eu acho que é extremamente importante. Tem que ter, o tratamento da obesidade tem que ser multidisciplinar. E individualizado, eu diria. E individualizado, porque cada um tem um sintoma, uma característica, e assim, eu acho que faz parte do nosso grupo, da nossa equipe, assim, tem o cirurgião bariátrico, tem o ginecologista, tem o psicólogo. Então, tudo isso é uma somatória, né? Porque às vezes a gente sempre acha que o problema é a obesidade, e não, é uma somatória. Então, assim, a gente precisa desse grupo multidisciplinar para poder realmente resolver o problema. Como você disse, um problema individualizado. O que a paciente A precisa? O que nós vamos resolver para ela? Qual que seria o melhor tratamento para ela? É o que eu falo, até a escolha da cirurgia nós fazemos de maneira individualizada, né? Não é a cirurgia que o médico quer, não é a cirurgia que o paciente quer, é a cirurgia que o paciente precisa, né? É o tratamento que o paciente precisa. Marcelo, eu lembrei de uma situação e eu queria compartilhar com você. Há muito tempo atrás, no século XIX, quando eu ainda era médico de pronto-socorro, eu trabalhava num hospital de grande volume, no hospital público, como cirurgião digestivo de plantão. E eu fui chamado no centro obstétrico. Eu estranhei, puxa, um cirurgião digestivo no centro obstétrico. E quando eu entrei no centro obstétrico, havia 2 ginecologistas, suados, cansados, tentando fazer o parto de uma criança numa paciente com 150 quilos. E pediram a minha ajuda, e eu entrei, e foi um dos momentos mais marcantes do meu início de carreira como cirurgião. Por quê? Primeiro, o estresse, né? Tanto a vida da mãe quanto da criança estavam em jogo. Foi extremamente difícil o parto, foi um parto via abdominal, com corte no abdômen, e isso me marcou muito. E sempre quando eu vejo uma paciente que tem o desejo de engravidar e tem obesidade, eu tenho essa imagem que retoma a minha mente. O que eu gostaria de conversar com você? Os riscos de uma gestação numa paciente com obesidade grave. Não estou falando daquela paciente com sobrepeso. A gordinha, não é isso. Com obesidade grave. Qual que é o impacto para ela e para o bebê? Então, essa paciente com... Primeiro assim, aumenta muito a morbidade, né? Tem um estudo recente que ele fala assim que foi estudado 750 mil mulheres. Essas 750 mil mulheres, e aí eles viram a mulher normal até a obesidade grave. Você vê que a morbidade e a mortalidade da pessoa normal é de 143 casos para cada 10 mil, enquanto que a obesidade grave ela é de 203 casos para cada 10 mil casos. Ou seja, aumenta a morbidade, aumenta a mortalidade. Essa gestante obesa, assim, primeiro, vamos pensar assim, no momento do parto dela, né? O anestesista vai ter dificuldade de fazer a anestesia dela. O cirurgião vai ter dificuldade em relação principalmente à incisão, o tipo de parto. Se for para parto normal, geralmente as mães que são obesas, elas têm geralmente bebês de grande para a idade gestacional. Então, assim, aumenta a chance de ter cirurgias, partos por cirurgia, no caso a cesárea, aumenta no parto normal, principalmente a distócia, a dificuldade desse bebê sair principalmente pelos ombros, geralmente são ombros largos, essas crianças são os nenês gigantes, né? Então, assim, além da pré-eclâmpsia, diabetes, são vários fatores que dificultam isso. Vou te pontuar um pouquinho para o nosso público que é leigo.
A pré-eclâmpsia é o quê? É uma alteração na pressão? Na pressão, são aumento dos níveis pressóricos durante a gravidez. E isso aí é uma situação de risco. Extremamente de risco, principalmente se essa pressão evoluir da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia. Ou seja, onde a mulher vai ter convulsões, aumento dos níveis pressóricos, alterações de enzima hepática. É um estado extremamente grave, principalmente na fase final da gravidez, e onde aumenta o risco de mortalidade materna. Então, isso é um risco que toda mulher obesa ela tem maior potencial em relação à paciente que é magra e que está com o índice de massa corpórea dentro da quantidade normal, né, da qualidade normal. Então, é um problema extremamente sério e cabe ao ginecologista orientar, principalmente restrição ao aumento de peso. Nós recomendamos a paciente que ela aumente de 10 a 12 quilos, de 8 a 12 quilos durante a gravidez. O que a gente observa na vida prática é que essas pacientes, durante o pré-natal, elas aumentam muito mais. E sabe o que mais me chama... Mas não tem que comer por 2? Parece que a recomendação era essa. O bebê vai crescer mais saudável. E a resposta que me deixa eu muito preocupado, elas falam assim, depois que nascer, eu recupero. E recupera? Não recupera. Não tem volta. Eu falo para a paciente que passou de 12 quilos, virou herança. Virou para a senhora precisa se cuidar, ela precisa fazer atividade física aconselhado pelo médico obstetra, ela deve fazer atividade física, ela deve ter um controle alimentar com o nutricionista, porque passou dos 12 quilos é problema, ela não consegue recuperar. E a ideia delas é assim, não, eu vou recuperar, eu vou conseguir recuperar. É porque depois ela... E assim, parece que vira compulsivo, e aquela mentalidade, né? Eu preciso me alimentar para 2, eu preciso me alimentar para mim, para o meu bebezinho. Bebê que nasce grandão, rosto redondinho, ele é mais saudável, mas não é a realidade disso. Mas você sabe, Marcelo, isso é um conceito errado, né? As pessoas acham que a obesidade é uma questão de falta de vontade. Se eu tiver vontade, eu consigo. E, na verdade, o que nós percebemos é que a obesidade é uma doença. Vai além da vontade do paciente emagrecer, né? Então isso não funciona. E pelo que você está falando, olha que situação difícil, né? A paciente que é obesa, ela, por um lado, ela tem uma diminuição da fertilidade, pelo que eu entendi. Sim. E por outro, quando ela consegue engravidar, ela tem um aumento muito significativo do risco, tanto para ela quanto para o bebê. É isso que eu entendi? É isso aí. Então assim, quando ela... Primeiro assim, para engravidar, né? A gente tem que pensar que as mulheres que são obesas, elas têm geralmente elas não menstruam, têm dificuldade de irregularidade para menstruar, não sabe quando é o período fértil dela. Aí ela engravida, né? Aí ela engravida e assim já está naquele padrão completamente alterado, ela já vem com sobrepeso ou com obesidade importante. E aí a gente já começa a perceber o quê? Ela é hipertensa, ela desenvolve uma hipertensão, ela pode desenvolver uma hipertensão durante a gravidez, ela pode desenvolver bebês extremamente grandes para a idade gestacional, e o sonho dela era ter um parto normal, e aí você faz os últimos exames de ultrassom, bebê acima de 4 quilos, nossa, e aí aquilo que você falou, o que não é bom também necessariamente. Não, né? E assim, geralmente esses bebês que nascem acima são bebês gigantes, na infância, essas crianças ela têm grande chance de desenvolver uma obesidade. Então, geralmente a gente pergunta, seu bebê como era desde pequenininho, como você era? Ela fala, eu já era gordinho. Já era gordinho desde pequeno. Então, assim, se você pegar, quanto você pesou quando nasceu? Acima de 4 quilos. Então, são aqueles nenês que a gente denomina assim, como macrossômicos, são nenês acima de 4 quilos. E isso é um problema na vida. Então, o que a gente tem que aconselhar? Uma dieta adequada, exercício físico, mudar o hábito alimentar, né? Isso pior que isso é uma característica do mundo hoje moderno. Hoje a gente usa muito alimento já industrializado, evita frutas, verduras, né? Alimentação adequada, muito produto industrializado. Então isso é um problema que a gente vê no nosso dia obstétrico e do dia a dia, né? Marcelo, também outra coisa que eu queria comentar com você. Vamos falar agora da parte boa, né? O paciente, a mulher que opera, ela retorna comigo já mais magra e eu vejo ela geralmente muito feliz, corada, com uma cara boa, com uma pele boa.
Eu me iludo achando que sou só eu o culpado por isso, que é só a cirurgia que é culpada por aquela pele boa, mas parece que a influência hormonal influencia muito. Tem alguma relação com a parte ginecológica, de alteração de estrógeno periférico? Então, o que acontece é assim, as mulheres após a cirurgia bariátrica, aquilo que você disse, né? Elas vão estar... Primeiro, assim, vai mudar o aspecto dela, né? Assim, Ela vem visual, feliz, né? ela vem... Visual. Então, eu sempre costumo falar para a paciente, assim, às vezes ela vem me procurar no consultório, essas pacientes, assim, a paciente obesa, antes de operar, e eu pergunto como é que está o seu libido, a sua vida sexual, e elas falam, doutor, eu não tenho muito libido, diminui o meu libido, diminui a minha característica do dia a dia, eu tenho vergonha do meu marido, eu só tenho relação com a luz apagada. E aí, assim, ela faz a cirurgia. Aí o que você observa? Você observa uma melhora dela, né? Ela fala que já está tendo relação, melhorou sua autoestima, ela mudou de roupa, ela mudou a característica dela fisicamente. Então, essas mudanças que a gente vê e observa é importante, principalmente porque ela começa a ciclar, né? Os hormônios dela voltam ao normal, a característica de depósito de gordura muda, ela começa a se sentir mais mulher, mais feminina. Então, isso é importante. E eu tenho observado, assim, no retorno pós-operatório das suas cirurgias e no controle que eu faço ginecológico, uma resposta extremamente satisfatória com essas pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, né? Porque eu vejo assim, as pacientes, quando ela faz a cirurgia bariátrica, ela já tem tudo de tudo. Sim, ela já tomou tudo que é droga, comprimido, injeçãozinha na barriga, já usou de tudo. Já fez exercício físico. E a gente sabe que com o passar da idade e do tempo, cada vez fica mais difícil a gente ter um controle, né? E ela, quando ela retorna, o sorriso, a maneira, você vê que ela vem maquiada, ela passou um batom, ela tá feliz, a roupa mudou, ela se sente atraente. Eu acho que isso é extremamente importante. É mais do que a questão hormonal, é a questão de se sentir bem, é a questão de autoestima. A autoestima melhora. E assim, quando ela pergunta, será que o meu libido... Porque elas têm muita preocupação com a parte sexual. Agora está voltando o meu libido, O libido, 90% dele é fator psicológico. Mais do que o fator hormonal? Mais do que o fator hormonal. Porque você imagina assim, né? A mulher não se sente atraente. Ela quer ter relação com o marido dela no escuro. Ela não deixa ele se aproximar, porque tem aquela dobrinha no corpo que pode ter um odor diferente, uma mudança. O que ela fala assim? Eu vou evitar. Aí o que ela acontece? Ela faz a cirurgia ou ela muda a característica dela. Ela se sente atraente. Ela começa a procurar o marido, ela se sente... A roupa dela muda, a característica, o cabelo. Pode se observar, sua paciente, quando ela volta lá, depois de 12 meses, ela vem com maquiagem, vem com cabelo diferente. Às vezes a gente não reconhece na recepção. Não se reconhece. A gente fala, inclusive a gente pede, vamos tirar uma foto antes de operar e depois de operar. É uma mudança muito significativa. E para a paciente, isso é muito importante. E se você pergunta, e aí como é que está com o seu marido? Nossa, doutor, melhorou muito. Na realidade, eu sempre falo para a paciente, você ganhou um presente e o seu marido ganhou um presente dobrado, porque você fica feliz, o casal. E eu falo, quando a paciente ela não quer fazer a cirurgia, ou ela já tentou de tudo, uma das coisas que eu sempre falo para ela, você já fez terapia de casais? Ah, não fiz. Porque às vezes é isso, né? É a vergonha, o medo, é o receio do marido, ele acha que ele poderia ter alguém melhor do que eu, uma outra forma. Então isso é importante, a gente vê isso no dia a dia. E aí, se elas fazem essa terapia de casais, elas têm uma resposta bem satisfatória, também retornam lá. E se observa que, em relação ao libido, ao dia a dia, é bem interessante isso aí. Que legal, os resultados são fantásticos e só não é maior do que a nossa satisfação em poder promover isso, né? Então, esse retorno do paciente no pós-operatório, onde a gente dá talvez uma solução para ela que ela já tentou antes, né? Porque ela já tentou antes, porque se ninguém está acima do peso, por que é, né? Porque sim, porque não conseguiu, porque já fez tratamento, já fez uso de medicamento diversos, às vezes come por compulsão.
E quando ela retorna com o sorriso, com aquela forma diferente de... E você fala assim, poxa, eu não te reconheci aqui na recepção ela fica feliz. Fica feliz. Pô, vamos, né? Esse é um dia a dia que assim, para o médico, né, assim, é extremamente satisfatório. E acho que aquilo que a gente tem feito, que você lá, com a criação desse grupo multidisciplinar, a gente consegue exatamente isso, ter uma resposta muito satisfatória em relação àquilo que a gente encontra. Então, a relação com o ginecologista, com o obstetra quando ela engravida, com o assistente social, com o psicólogo, com o médico, é importante. Eu acho que vale a pena muito a gente ter esse grupo multidisciplinar. Marcelo, eu agradeço pela sua parceria, Obrigado. Agradeço pela sua presença, foi sensacional o papo. Obrigado. Agradeço a você que está assistindo a gente e convido que você assista os nossos próximos episódios. Até mais.